Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai. Estamos aqui online, mas este ministério ele não é virtual, ele é real. E há a manifestação do poder de Deus neste lugar. Você quer experimentar a presença do Senhor? Então, examine as Escrituras para conhecer aquele que fala com você. Ore para que você possa entender a voz daquele que fala com você. Se possível for, eu defendo a prática do jejum, então jejue. Tem restrições por causa da tua saúde? Converse com teu médico e ele poderá te orientar. Vigia para que o inimigo não venha roubar tudo aquilo que Deus tem colocado dentro de você. Obedeça para viver o milagre de Deus. Amém? Se alguém disser para você, não precisa ler, não precisa isto, eu digo, foge deste lugar, porque você precisa ler a palavra do Senhor e examiná-la, para que você possa compreender aquele que tem falado com você. O Deus de Israel, ele é também o teu, o meu, o nosso Deus, e eu creio a manifestação de Deus neste lugar. Amém? Respira. Estamos vivendo 40 anos em 40 semanas, examinando o livro do Êxodo. Chegamos no capítulo de número 19. Neste capítulo, nós vamos falar um pouquinho sobre o momento em que Deus entrega a lei a Moisés. Mas nós começamos no dia de ontem falando um pouquinho sobre a importância deste lugar chamado Sinai. Aconteceu no Sinai, né? Nós entendemos um pouquinho sobre como é formado geograficamente o Sinai, o que tem neste lugar. Quando Jesus nos ensinou a orar, que ele dizia que nós devemos dizer, venha o teu reino, nós precisamos saber o que tem no reino de Deus. Nós sabemos, ainda que não de forma exaustiva, o que tem ou que tinha ali no Sinai. Nós vimos que o subterrâneo é rico, nós vemos que existe uma boa quantidade de vegetação, nós vimos que existe uma grande variedade de animais, e lá estava o homem, sendo cuidado por Deus. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, muito especial, que aconteceu também no Sinai. Nós vamos falar sobre o tabernáculo. A forma, os detalhes como o tabernáculo ele foi construído, nós vamos ver somente no capítulo de número 25. Mas eu quero chamar a tua atenção para o lugar chamado Sinai. Por que este lugar ele é tão importante? Por que ele é tão falado no meio cristão? O Sinai nós vimos que é a montanha do Senhor. O povo se acampou diante da montanha. Era o lugar onde Deus falava com Moisés, ali no Sinai. Glória a Deus, glória a Jesus, glorificado, bendito e adorado é o Senhor. Nós vamos continuar, glória a Deus, nos primeiros versículos, como nós lemos no dia de ontem, porque nós estamos falando do lugar. Nós estamos explorando o lugar. E, uma vez mais,
vamos ler esta palavra que diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. Glória a Deus. Você está vendo como este texto começa? Evidenciando uma data. Quando começou? Como começou? Por que começou? Com quem começou? É igual ir ao médico. Ele vai perguntar quando os sintomas começaram. É uma dor persistente ou é uma dor que vai e volta? No mundo espiritual, nós precisamos ter também esta percepção do tempo e o lugar, para que nós venhamos entender, para que nós venhamos discernir o espírito ou os espíritos. Eu insisto no que nós dissemos dias atrás. 2 governos no mundo espiritual: o Deus de Israel e o inimigo de Deus, o diabo, Satanás, Lúcifer. Muitas pessoas têm resistências em falar do diabo. É claro que nós não devemos dar ibope para Satanás, porque a Bíblia fala minimamente sobre o diabo, fala o suficiente para que nós venhamos entender que ele existe, que ele tem poder e que nós precisamos estar embaixo do governo de Deus para que o governo do diabo não nos venha dominar. Nós precisamos buscar esta autoridade em Deus para que não andemos temerosos acerca destas coisas. Amém? Neste lugar chamado Sinai, ou seja, terra da lua, né? Nós vimos um pouquinho ontem o que quer dizer o nome Sinai, né? Nós vamos ver que neste lugar iniciou-se algo muito importante: a construção do tabernáculo. O que é um tabernáculo? O que significa isto? Pois bem, neste tempo aqui, nós vamos ver que Deus ele entregou a lei a Moisés, ou os 10 mandamentos. E era algo sagrado, continua sendo, embora muitos o banalizem. Era a representação da aliança de Deus para com o povo, era o contrato, em uma linguagem muito simples, é o contrato que Deus estava fazendo com Israel. Eu serei convosco se. Se é o tão condicional de Deus que eu costumo dizer. O tabernáculo, propriamente dito, é uma tenda, uma cabana ou uma barraca. É uma construção onde nós vemos ali no Sinai que os hebreus construíram esta tenda ou cabana para guardar a Arca da Aliança. Este lugar, ele era também usado para comunicar-se com Deus. Era lugar de sacrifício e adoração. O povo estava ali acampado e nós precisamos pensar nesta cabana que estava ali, depois nós vamos ver mais para frente que ela estava centralizada e as tribos de Israel em volta dela, ou seja, Deus no centro. A representação da presença de Deus no centro, Deus precisa ser o centro da nossa vida, na pessoa
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos nossos dias, nós não vemos os cristãos em volta de uma cabana, porque ali fisicamente está Deus. Mas o tabernáculo hoje, em muitas igrejas, não vamos aqui entrar em detalhes, mas em muitas igrejas ainda usam esta espécie de tabernáculo, sendo ali aquela caixa, né, onde se guardam objetos típicos para os rituais sagrados. Alguns colocam Bíblias, outros colocam os elementos, as peças necessárias para a Santa Ceia, outros colocam tudo aquilo que diz respeito aos rituais sagrados. Então, é como dizer, aqui estão as coisas que estão consagradas, separadas para Deus. Amém? Importante do nosso devocional de hoje. Entenda o que é o tabernáculo e não confunda o tabernáculo com o templo. Nós vamos ver que Davi ele desejou em seu coração construir um templo, edificar uma casa a Deus. Mas Deus não permitiu, mas concedeu que Salomão assim o fizesse. Então, nós já vamos aqui ver uma grande diferença entre templo e tabernáculo. O tabernáculo, sendo uma tenda ou uma cabana, era móvel, onde os hebreus ou os israelitas iam, eles levavam consigo o tabernáculo. O templo fixo em Jerusalém, a cidade escolhida onde o templo, que não era possível de levar para outros lugares, foi construído. Amém? Nós vamos ver que em 1 Reis, capítulo 8, versículo 1, vai dizer que Salomão congregou os anciãos de Israel e todos os das cabeças, todos os cabeças das tribos de Israel, naturalmente, e todos os chefes dos pais dos filhos de Israel diante de si em Jerusalém. E o que eles fizeram? Fizeram subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que a arca da aliança, ou seja, a tábua ou as tábuas com os 10 mandamentos, não estava mais dentro desta cabana do tabernáculo, mas a partir de agora ela está no templo em Jerusalém. Diferença entre templo e tabernáculo. Qual era o propósito do tabernáculo? Como já foi dito, é a representação da presença de Deus entre os israelitas. Estava no centro, no meio. Era o lugar onde as orações chegavam a Deus. Era o lugar onde a adoração chegava a Deus. Interessante ver, nós vamos ver um pouquinho mais sobre os elementos do tabernáculo, né? Nos capítulos a seguir, nós vamos ver que o sacrifício não era feito dentro da tenda, dentro do tabernáculo, mas do lado de fora. Muito interessante isso. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. O que tinha no tabernáculo? O que tinha dentro desta tenda? Eu estou repetindo muito o tabernáculo tenda, para que fique claro na sua mente que era uma construção, uma cabana, feita com alguns elementos escolhidos não aleatoriamente, mas embaixo da direção de Deus, para que Deus ali pudesse habitar. É claro que Deus não estava fisicamente ali, mas era a representação da presença de Deus.
Dentro do tabernáculo, lá estava a aliança, a arca da aliança, melhor dizendo. A arca da aliança, como ela era feita? Ela era uma caixa retangular. Dentro desta caixa retangular estava guardada as tábuas da lei. Era o pacto entre Deus e os israelitas. Eram ou é o conjunto de regras. Por que eu digo é? Porque o sacrifício foi abolido, porque Jesus já fez o sacrifício. Todavia, os 10 mandamentos não foram anulados. Jesus disse, olha, amarás a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Logo, Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumprir a lei, sendo ele mesmo o sacrifício. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirar o pecado do mundo daquele que e daquela que confessa que Cristo é o Filho de Deus e segue a sua palavra, vive a sua palavra. Dentro do tabernáculo, nós vemos que tinha também o propiciatório, o qual cobria a arca. E se a arca da aliança é o símbolo do pacto da aliança, o propiciatório, o que representa? É o símbolo da presença de Deus. Nós vemos que tem o véu dentro do tabernáculo. O véu fala de divisão, tinha o lugar santo, o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, somente os sacerdotes podiam entrar. Nós vamos ver que tinha uma mesa dentro do tabernáculo, onde estavam ali depositadas todas as coisas sagradas de dentro do tabernáculo. Nós vemos que tinha dentro o pão da proposição. E este pão da proposição não era um pão, eram 12 pedaços de pão que era destinado a cada uma das 12 tribos. Tinha o candelabro e lâmpadas. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. O altar do incenso. O altar do incenso era o lugar onde se depositava, se queimava ofertas ao Senhor, o cheiro suave. Lembra da oração? A aceitação da oração, depositar no altar do Senhor e chega como incenso suave. Dentro do tabernáculo tinha azeite da santa unção. Nós vemos que o azeite da santa unção no Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento está representando o quê? Separação. Homens e mulheres separados para o serviço a Deus. Nós vemos que o altar do holocausto, ele era de bronze. E ele não estava dentro do tabernáculo, mas ele estava do lado de fora do tabernáculo. E neste altar, glória a Deus, se oferecia sacrifício para a reconciliação. Nós vemos que Jesus Cristo, ele foi o sacrifício perfeito para a reconciliação do homem para com o seu Deus, o seu Pai. Amém? Glória a Deus. Então, nós vimos o que é o Sinai, o que tem no Sinai, como é formado o Sinai. Nós vemos que no Sinai foram entregues
os 10 mandamentos, nós vemos que a lei é entregue a Moisés ali, glória a Deus, no Sinai, e vemos que no Sinai também teve início o tabernáculo. E é muito interessante nós olharmos que em Levítico nós vamos ver falar muito sobre a festa dos tabernáculos, né? É uma das 3 festas de grande relevância, né, para os hebreus. Então, nós vamos ver também sobre esta festa um pouco mais adiante. E para concluir, o tema do nosso devocional hoje é que Jesus é o tabernáculo de Deus. Onde eu vou encontrar sobre isto? Jesus não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Nós vemos em João capítulo 1, versículo 14, lê lá, pelo amor de Deus, leia Bíblia. Neste versículo, você vai ver que existe uma ligação muito íntima entre o tabernáculo, que nós vimos aqui, e que estaremos falando um pouquinho mais no detalhe nas semanas que estão por vir, permitindo-nos o Senhor, nós vamos ver que o tabernáculo, ele é muito parecido com o ministério de Cristo sobre a face da terra. E hoje, se nós temos Cristo, nós não precisamos mais sacrificar. Devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E entender que Jesus, ele já fez tudo o que nós não podíamos fazer. Mas tem aquela parte que é pessoal. Jesus Cristo é o Filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso. É Deus Filho encarnado. Ele é acessível e nos foi revelado e continua se revelando através da palavra. Nós vemos que Jesus, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos dá a possibilidade de tirar o fardo e o jugo, o qual nós não podemos, não conseguimos carregar, e ele nos dá aquele leve, aquele suave. Porque o que nós não podíamos fazer, ele, glória a Deus, já fez por nós. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós vemos que Jesus, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quando ele faz esta afirmação, ele está fazendo uma referência direta ao tabernáculo que estava ali. Ele está dizendo: eu sou o centro, eu sou o lugar onde reside a presença de Deus. Se você quer a presença de Deus, me coloque no centro. Ele é o átrio, ele é o lugar santo, ele é o lugar santíssimo. E ele rasgou o véu para que nós possamos ter acesso ao lugar santíssimo. Creia e busque conhecimento da palavra para que você venha permanecer no amor do Senhor. Pai, é no nome de Jesus que eu te louvo, eu te exalto, porque o Senhor é bom e a tua benignidade, ela dura para sempre. Aqui estamos, ó Pai, preparando os nossos corações cada dia mais para que possamos sermos cheias da tua presença, até transbordar sobre a vida daqueles a quem o Senhor queira alcançar através de nós. Eu venho apresentar diante do teu altar, ó Pai, que chegue diante de ti como cheiro suave as nossas orações, de forma que vidas sejam libertas, transformadas, abençoadas e salvas pela tua palavra.
porque operando o Senhor, ninguém pode impedir, e nós estamos com o nosso coração aberto a Deus, esperando de Ti, ó Pai, a vitória. Nos fortaleça, nos dê entendimento, sabedoria, para que venhamos nos achegarmos cada dia mais diante da Tua presença, com confiança, ousadia e muita reverência, porque Tu és Deus e é também o nosso Pai. Jesus, Tu és o nosso Rei e és também o nosso amigo. Espírito Santo, o Senhor nos indica o caminho, o Senhor nos instrui e o Senhor também nos consola. Ajuda-nos, Senhor, a entender qual é a Tua perfeita, a Tua boa, agradável vontade. Deus, em nome de Jesus, crendo que o Senhor está aqui, no centro, estamos na presença do nosso Deus e Pai. Estamos aqui, ó Deus, eu apresento cada vida que está com o nome no interior do Ministério Vidas na presença do Pai. E eu os abençoo no nome de Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo nos deu poder e autoridade para desfazer todas as obras de Satanás. E é crendo nesta palavra que, neste momento, eu declaro liberdade aos cativos de Satanás. Saia toda dor, toda enfermidade, toda opressão, todo cativeiro do mal agora é desfeito, é destruído, é despedaçado, no nome de Jesus. Receba a cura, receba a libertação e seja abençoado. Permaneça na presença do Senhor. Examine as Escrituras. Busque se relacionar com Deus através da oração. Vigia para que o diabo não venha roubar a semente, a tua fé. Jejue, se possível for, para que você tenha domínio próprio e obedeça, para que você possa viver as maravilhas de Deus na tua vida, neste tempo e na eternidade. Amém? Beijo no teu coração, eu amo a tua existência. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, para o devocional. E eu quero lembrar você, hoje às 14 horas, horário do Brasil, 19 horas, horário aqui da Suíça, nós temos a live para falarmos sobre o capítulo de número 18. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.